Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Muito obrigado pela companhia. E olha, o programa de hoje promete revelar boas histórias do futebol e promete também um olhar muito apurado sobre esse tal jogo de bola, pois o nosso convidado de hoje, que vocês viram aí na abertura, foi um meio-campista reconhecido pela técnica, pela habilidade e também pela ótima movimentação em campo. Fez parte de um time marcante da história do São Paulo, defendeu a seleção, esteve em 2 Copas do Mundo e depois de encerrar a carreira como jogador, vem construindo uma trajetória de respeito como técnico, acumulando passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, o Flamengo, por exemplo. Nosso convidado de hoje é Silas, que vai dividir com o time do Cartão Verde e com vocês aí em casa, entre outras coisas, os desafios que tem encontrado para garantir um lugar entre os principais treinadores do país. E aqui ao meu lado, como sempre, nossos comentaristas titulares, o craque Roberto Rivelino e os jornalistas Vitor Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Silas, muito obrigado pela presença. Bom, é tanta coisa para te perguntar, a gente vai tentar organizar e começar pelo Silas jogador. Qual foi o grande desafio que você encarou na época de moleque para virar um jogador de futebol, Silas? É uma coisa que te perguntam? Não, na verdade não, mas está na ponta da língua. Primeiro, agradecer o convite, né? Tá lá do Celso, do Vitor, de você, Vladir, o Riva, né? Que eu joguei 4 anos na Argentina e... Vamos falar disso também. Talvez o segundo maior jogador do mundo, que é o Maradona, né? Que o primeiro, para mim, é o rei, né? E esse aqui está entre os 4, 5 melhores do mundo, né? E o Maradona é fã desse cara. Eu sou fã também. Abençoado por El Pibe. Falei para ele que não foi só ele que chorou quando o Corinthians prestou aquela homenagem que fez a estátua. Lá em casa, eu, minha mulher, todo mundo chorou lá, porque foi muito legal. E também a gente ouve falar, né? Como ele é como pessoa, não convivi com o Riva, mas estar aqui com vocês é uma alegria. Eu tive bronquite quando eu era menino. Então, respondendo a sua pergunta, eu jogava 15 minutos e sentava na sarjeta mais 15 para respirar. E aí fui trabalhar na De Pascoal, né? Um abraço pro Dr. Valtinho Pascoal lá, um cara especial. E aí a De Pascoal pagou, eu não tinha condições nenhuma. Minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai com 9 filhos para criar, segurou a onda. Todo mundo. Então eu tomava Fradermicina segunda-feira nesse e segunda-feira nesse para descansar esse. Pode. E depois, cada 15 dias, tomava uma de penicilina aqui, de penicilina doída pra caramba. Só quem tem 50, quase 50, eu queria pra saber o que é uma Fradermicina também. Pois mas por quanto tempo isso? Isso quando eu era menino, tinha... Mas por quanto tempo isso? Por anos? Um ano. Um ano. E aí me curei dessa bronquite, então eu era muito magrinho. Então quando eu cheguei no São Paulo, eu fui fazer o teste e eu estava atrás assim de um pilar bebendo água e estavam os 2 treinadores, do juniores e do juvenil. E um falou assim para o outro, esse menino que veio de Campinas, ele veio para comer? Ele veio aqui no São Paulo para comer? Tão magrinho. Justamente, mas meu pai, ele dizia 2 coisas. Eu tenho um irmão gêmeo que jogou também, o Paulo, e o Eli, que é o mais velho, né, que também jogou. Isso. E o meu pai falava o seguinte, eu espero... As 2 coisas. A primeira era, eu espero que você não precise assinar um documento para honrar sua palavra. Isso ele ensinou para a gente. E a segunda coisa era, na sua vida e na vida do seu irmão, a última palavra quem tem é Deus. Então, se eu não tivesse com essa palavra do meu pai na minha cabeça, quando eu ouvi esses 2 treinadores falando isso, talvez eu tivesse terminado antes de começar. Você lembra quem era? Um deles era o Pulpo Jimenez? Não era. Eu lembro. Era o seu Firmo de Melo, que já hoje é falecido. E o seu Celso também, que é falecido. O seu Celso, pai do Denis, que foi jogador do São Paulo também. Mas eu era muito magro, realmente. Mas eu vou entregar aqui, a gente estava vendo o clipe de abertura, você gostou de se ver magrinho ali? Você viu? Você viu? Eu ia falar, Vi o detalhe, hein?
E com esse problema todo, do jeito que se movimentava. Ele tinha uma dinâmica, o Silas tinha uma dinâmica incrível. Imagina se ele não tivesse esse problema de bronquite. Você sabe que na final contra o Guarani em Campinas, de 86, do Brasileiro, o treinador, eu acho que era o Gainete, acho que era o treinador do Guarani, se eu não me engano. Carlos Gainete, do Guarani. E aí ele perguntou pro Tite quem que ele queria marcar. Eu ou o Pita? Ele falou, não, quero marcar o Pita. Quero marcar o Silas, não. O Pita era mais O Silas corre cadenciado. muito, ele falou. O Pita era mais craque, né? Eu era carregador de piano naquela Era carregador época. de piano, mas posso estar enganado, você me corrija, porque aí é da memória de adolescente. Mas quando o Cilinho teve que tirar na decisão ou você ou o Pita, ele tirou o Pita. Porque o São Paulo, o time de São Paulo Quando tinha Falcão ainda. não, tinha. Era Gilmar, o time era Gilmar, Teodoro, Oscar, Daí, Nelsinho, Marcelo Araújo, Pita Silas, Miller, Caraca e Cisne. Chegou o Falcão. Onde o Falcão joga? Porque o time estava redondinho. E aí chegou na final contra a Portuguesa, ele tirou o Pita, fez Falcão, Marcelo Araújo, Silas, Miller, Careca e Cisne. Então, não foi isso? Foi. Ou seja, não era só o Tite que pensava assim. O Cilinho também. Mas ali também tinha uma situação que, por exemplo, o São Paulo, o Miller e eu, nós fomos os primeiros, os pioneiros, né, no São Paulo, com relação a subir garotos da base. Porque o São Paulo não fazia isso. Não. O São Paulo mandava para os times do interior, América, Ferroviária, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba. Se o cara arrebentasse lá, o São Paulo trazia de volta. Tanto que houve muita crítica quando o Cilinho subiu a gente. É que o São Paulo renovou uma leva inteira. E aí a gente deu certo. Né? Foi uma leva inteira. Você, Cid, inclusive o Vladir falou em se tornar um grande jogador. A primeira lembrança que eu tenho de você, não sei se é seu primeiro jogo, mas é um jogo em Porto Alegre com o Grêmio. Mesmo, tava 2-0 pro Grêmio, você começa a aquecer, entra e muda o jogo. Tem uma história do Naquele dia eu falei, esse rapaz é craque. O Rojas tinha me dado um par de chuteira. Pô, chuteira, sabe, molinha no pé, tal, não sei o quê. Quando acabou o primeiro tempo, 2-0 pro Grêmio, eu subi e me escondi atrás da porta. Eu falei, esse filho da mãe de Cicilinho vai me chamar. E me escondi, Riva. Eu me escondi atrás de uma porta. A história é boa, Eu mesmo. só vi ele subindo assim. Bebeto, aquece o Silas, Bebeto. Eu falei, eu não acredito, 2-0, o cara vai me colocar. Nós empatamos 2-2, um gol do Oscar de cabeça, que eu lembro, o outro eu não lembro quem fez. Eu tomei uma paulistinha do Zé Eduardo, jogava Baidec e Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, no Barbudo. Ele me deu uma paulistinha aqui, o joelho do Luiz Eduardo era desse tamanho, assim, eu fiquei 2 semanas, o seu Hélio Santos passando o pau de macarrão, Pra ver se voltava E aquele óleo quente metendo os dedos aqui na minha perna. Mas esse irmão de tal, o São Paulo. O São Paulo, mas sempre revelou, né? O São Paulo sempre mas é isso que eu ia falar. Eu acho, mas sabe que era importante? Desculpa, que ele falou. O interior era fantástico. Esse era o detalhe. Assim, você ia jogar numa Ferroviária ou num Guarani. Era meio de pós-graduação, né? A gente não ganhava do 15 de Piracicaba. Era sempre muito difícil. A gente não ganhava do 15 de Piracicaba. Isso que eu tô falando. Todo mundo pegava o 15 e esbarrava no 15 de Piracicaba. Entendeu? Essa política, pena que não tem mais essa abertura. Mas você sabe o que é engraçado? Esse time, para justamente fazer essa abertura, pelo menos dar ao garoto essa oportunidade. Não tem mais essa qualidade técnica para fazer essa aprovação. Mas é engraçado que até hoje, você pode corroborar isso, eu escuto muitas vezes ainda o pessoal jovem falar que o São Paulo é um dos times mais difíceis, depois que você alcança o profissional, para você permanecer lá. Eu já escutei isso assim, de fontes as mais variadas, nos momentos mais variados. Assim, nas últimas 2 décadas... O Muricy vive falando que, como eles têm tudo lá na base, vocês já foram na base de Cotia, do São Paulo? Aquilo é um sonho, pô. Aquilo lá é um sonho. Meu filho jogou lá dos 10 aos 14 anos. Mas está confuso hoje em dia lá, hein? Justamente, mas o Muricy falava, mas não revela ninguém aqui profissional. E quando teve jogadores, por exemplo, no caso do Jean, que chegou aí para a seleção brasileira, que está no Fluminense, fizeram um treino lá contra o profissional e disse que o Jean não servia. Quer dizer, então passa muita gente desapercebida. Mas quem disse isso? Lá dentro. Vários jogadores, né, Silas? Casemiro. Não, e o São Paulo, o que aconteceu? O São Paulo perdeu o Breno. Menino novo, começando. Mas sabe, o Silas, vai desculpar também. Oscar. Tem um detalhe muito, muito importante nesse aspecto da base. Os clubes não têm direito no jogador. Então, para que você vai formar também? Porque hoje é uma cabine de emprego lá, é um lugar que dá dinheiro, porque os jogadores, infelizmente, não pertencem aos clubes. Então, a fatia de um, fatia do outro, aí vai vender o negócio. Então, o clube, às vezes, faz esse jogador e não recebe nada. Não tem o interesse. Por isso, bom, vou roubar a bola aqui, já quem está falando do Silas jogador também, vamos vê-lo aí exercendo o ofício em grande estilo, eu diria, aprontando das suas para cima do Santos, ao lado daquele que foi um dos grandes companheiros dele na época do São Paulo.
Recebeu, deixou e Juí lá atrás. Olha o Miller, vai fechando. Preparou, levantou, a cabeçada e o gol! São Paulo a 5 minutos. Abre o placar no Morumbi. Aí está o gol São Paulino e a festa da torcida. Silas. O Hélio Santos, você falava aqui agora há pouco com o pau de macarrão. O único massagista no Brasil que tinha Mercedes. só quando eu fazia gol, mas devia ser merecido, né? Para comemorar e entrar dentro do campo. Porque a gente chamava ele de Ben Johnson, né? Porque ele dava volta lá. Aquela mancando, né? Tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Um beijo pro seu Hélio Santos, que tá lá em Campinas. Bom, você elencou um monte de gente que você viu ali, né? O próprio Rodolfo Rodrigues, você lembrava, jogou contigo no esporte. Isso, fomos companheiros no esporte, junto com o João Luiz, que jogou na Inter de Limeira, lateral direito. O Silvinho, que jogou no Inter de Porto Alegre. O Douglas, que jogou na Portuguesa e no Cruzeiro, volante. Né? Paulinho Cascavel. Essa turma toda aí, o Ricardo Rocha, fomos companheiros lá no esporte. E o Rodolfo Rodrigues tem uma defesa que ele faz no Santos que foi marcante. Foram 5 ou 6 defesas. Contra a América de Rio Preto. De vez em quando eles passam aquele lance. Lendária. Bom, eu não vou deixar passar uma coisa que a gente estava falando aqui agora há pouco, o Riva também falou, eu citei na abertura do programa, que todo mundo fala da habilidade, a gente brinca aqui muito essa coisa, o Riva é um cara que fala que essa coisa de bater na bola você não consegue ensinar, tem uma parte ali que é dom. Mas a gente falou da movimentação, Silas, que é uma coisa que pouca gente leva em consideração hoje, e acho que mostra um pouco do cara ter a visão do jogo também, né? Porque é raro encontrar alguém que sabe chutar hoje, né? Que sabe dar um passe, fazer um lançamento longo, é mais raro ainda encontrar alguém que saiba se movimentar em campo. Sem dúvida. Eu me movimentava mais do que o Mineiro, pô. E o Mineiro se movimentava, hein? Eu tinha mais, mas ali o que aconteceu? Eu subi num bonde que, na verdade, eu não sei se era para mim naquela época. O Tele não teve tempo de formar a seleção para 86. Vocês lembram o que ele fez? Ele levou o São Paulo todo e aí o Dario foi para a seleção uruguaia. Então ele levou o Sidney, o Oscar, Careca, o Nelsinho, o Gilmar, o Miller e eu. 7. Eu fui nessa barca aí. E o que aconteceu? Desde o primeiro dia que eu pisei na seleção, nós éramos 27, só 22 que iam para a Copa do Mundo. Você imagina, de janeiro a junho, todo dia você acordar e teu nome tá lá entre os 5 cortados. Em todos os jornais. Os 5 cortados, o meu e do Gilmar, do Gil. 5 cortados. Aí volta de novo aquilo que meu pai falou para mim. Lembra, na tua vida a última palavra quem tem é Deus. Eu treinava com isso na cabeça. Falava, vai, porque se eu desanimo, aí eu entregar mesmo o ouro pro bandido. Né? Quando nós fomos fazer, faltando 2 semanas para a viagem, a corrida na Lagoa da Pampulha, eu fiquei bom de fôlego, eu falei, quero ver quem vai chegar perto de mim. E saí, eu lembro que o alemão chegou uns 2 minutos atrás de mim, que era bom de fôlego, o Valdo chegou depois, e o falecido Edivaldo chegou, porque seleção brasileira, lateral. O ponto esquerda, os caras filmam tudo em seleção brasileira. E aí, no outro dia saiu estampado no jornal, Silas, pulmão da seleção brasileira, só que eu estava cortado ainda. 4 dias depois, coletivo. Eu driblei o Edinho, driblei o Oscar, driblei o Carlão, goleiro, entrei com bola e tudo. Aí depois saiu Silas, substituto do Zico, para a Copa do Mundo do México. Eu falei, opa, tá melhorando. Fomos pro jogo da Iugoslávia. O repórter estava de olho no treino também. O Carlão era meu padrinho de casamento, acho que foi por isso que ele deixou eu fazer o gol. Aí fomos pro jogo da Iugoslávia, em Recife, Riva. 3-0 para nós. Sócrates no banco, Falcão no banco, Renato no banco, Casagrande no banco, eu no banco. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Zico sentiu. 3-0 para nós, ele tinha feito os 3 gols já. Ele driblou a defesa inteira. Driblou todo mundo. O Tele pegou e fez assim, para ver quem ia entrar. Olha, tá gostando da nossa resenha lá, o sorrisão dele. O Tele fez assim. O pessoal em casa também tá. O Tele fez assim para ver quem ia entrar. Todo mundo fez assim para trás, os caras. Dessa vez você não se escondeu. Os 5 que estavam aqui, eu pulei. Menino de 20 anos, eu dei um pulo para frente e falei, chefe, vou entrar. Ele nem me deu instrução, falou, vai lá. Tava 3-0. Na minha cabeça, o que eu pensei? 3-0. Os jugoslavos já estão tudo relaxados. A bola bate na minha canela e entra, eu carimbo meu passaporte. Decisivo para estar na lista. Acho que eu peguei na bola uma vez, Rila, nesses 5 minutos. Uma vez que eu peguei na bola. Acabou o jogo, tô cruzando o campo, por conta daquela semana, da corrida, do gol que eu fiz de bola e tudo. O presidente da CBF cruzando o campo comigo me abraçou.
falou assim, já conversei com o chefe, por causa da tua atitude, você tá na Copa do Mundo. Guimarães. Eu já cruzei chorando já. Quer dizer que o presidente escalou o time, então. Mas deu um papo no chefe, né? Chefe. Agora, Silas, uma coisa, para o pessoal que não viu você jogar, estou falando do tempo do 4-3-3, principalmente no São Paulo, né? Era um volante, 2 meias, mesmo. Os pontas, o Miller e o Silas abertos, não voltavam para marcar lateral, o lateral não avançava. O Miller e o Sidney, o Careca sincronizado. Bernardo e o Pires. Como você acha que você jogaria hoje? Trazendo para o futebol de hoje. Estão jogando assim de novo. Mas hoje, por exemplo, o cara tem que marcar lateral passa no meio de campo o tempo inteiro. Antigamente ia só de boa, né? Era um pouquinho mais... Eu tenho estudado muito, principalmente sobre o 4-2-3-1, que na minha visão, se você tiver as peças, é o melhor sistema hoje para preencher o campo e é o melhor sistema para você variar. Então você varia para um 4-4-2, você varia para um 4-3-3, rápido. Agora, você precisa ter as peças. E existe um ditado que a gente falava, né, Riva? Eu sou, acho que, uma geração depois do Riva, ou duas, talvez. Eu falava para ele que tem a mesma idade, eu falava que era 2. Mas a gente falava o quê? Não se faz laranjada sem laranja. Entendeu? Não tem jeito. Então, se não tiver o jogador, você pode fazer o que quiser. O Vicente Del Bosque, que foi campeão do mundo em 2010, com a perna cruzada, conversando com o auxiliar dele, a Espanha jogando e dando show. Então, não tem o treinador que grita, o que não grita, o que grita pouco. O bom é o que ganha. Mas quando você tem jogadores para resolver as coisas, quantas vezes eu vi aquele time do Tele, os caras se reunindo, rapaziada, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. E fazia e dava certo. É o time que tem norte, né? O time ajuda o treinador, pô. Sim. Agora, quando você não tem jogador, a Alemanha, um alemão falou pra gente o seguinte, vocês aqui, a gente tem inveja a vocês. Em 2 semanas vocês conseguem montar um time e enfrenta qualquer time no mundo. Pode ganhar, pode perder, mas vocês enfrentam. A gente lá na Alemanha, se não mecanizar a coisa, não vai. Você vê, todo mundo babando aí pra Alemanha. Quantos anos eles ficaram sem ser campeão do mundo? Ficaram... E para montar acho que eles estavam há 16 mas foram felizes, montaram com qualidade dessa vez, hein? Montaram. No meio de campo pra frente, a qualidade era grande. Mas você vê, Riva, nós criticamos pra caramba essa molecada. O Neymar não, mas nós criticamos o Willian, que não tinha idade, Oscar, que não tinha idade, Bernard, que não tinha idade, essa molecada nova que chorou, que não chorou, mas eles queimaram uma etapa. Quem tinha que estar lá, quem que era? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, Luiz Fabiano, Adriano. Esses caras que eram para estar lá. Porque esses caras, eles eram Felipe Lan, Podolski, Klose, Schweinsteiger, esses que eu falei, mas com a tua experiência, com a tua visão, quando você ficou de cara a cara com o choro desses garotos que você citou agora, o que você pensou, Silas? Eu achei que eles estavam envolvidos muito nessa situação de ter que jogar aqui no Brasil, de não ter privacidade, porque a federação gastou milhões com um monte de coisa e não conseguiu fazer o principal, que era vedar Teresópolis para o cara poder fazer um treino fechado. Pô. Não tinha como fazer treino fechado lá. E aí, como é que você faz? A questão do condomínio, né? Aí no jogo contra a Colômbia, eu não sei se vocês também estavam que nem eu, comendo as unhas para o Neymar não tomar o segundo cartão. Porque se o Neymar toma o segundo cartão, né? Aí aconteceu o pior. Mas, o Neymar machucou sabe que eu achei que ele chororou também? Foi nos pênaltis contra o Chile. Porque até ali também não tinham jogado nada. Então, o que acontece? Pênalti também é se você analisar, não estou falando incompetente, mas também é um pouco de loteria, né? Dá uma... Aí, de repente, eles já se imaginaram, imagina se nós ficarmos fora do Mundial, perder para o Chile nos pênaltis. O Vampeta está falando uma coisa certa. Ele falou, marcado vocês já estão. Antes de terminar a Copa. Para desgraça ou para glória. Então, rapaziada, sebo nas canelas e corre, porque ou vocês vão ficar marcados para desgraça ou vocês vão ficar marcados para glória. E você falou de 86 e 90. Já que a gente está falando de Copa, você era o camisa 10, a gente tem 2 camisas 10 de Copa do Mundo aqui. O Silas era camisa 10, mas não era titular. O orgulho de ser camisa 10, ao mesmo tempo um pouco de humilhação, porque, olhar para trás e ver, Pelé, ver Rivelino, ver outros até que não foram tão brilhantes como Pelé e Rivelino, mas foram campeão do mundo. Eu sou fãzão do Rivaldo, mas o Rivaldo não foi. Rivelino mas jogou muito. Né? Jogou muito. Não, muito. Para mim, 2002 foi um bom jogador nosso. Mas o Rivaldo talvez não foi mais por causa por ser introvertido. Um cara que era mais fechado. A gente falando do Maradona antes, é o avesso do, né? Eu fui campeão do mundo de juniores e o Miller era o camisa 10, eu era o camisa 7. Foi inversa a coisa, mas era porque número de inscrição, mas quem era o líder era eu.
Eu que falava, eu que organizava a molecada toda e tudo. Então, eu estava no banco, mas eu tinha voz ativa dentro do time, porque eu já tinha ido em 86 e eu já tinha sido campeão em 89 da Copa América jogando, já tinha participado da Copa América na Argentina em 87, então já tinha um pouquinho de história dentro da seleção. Agora, foi uma escolha do treinador e a gente tinha sido campeão da Copa América muito bem, ele mudou o sistema, em 90 nós entramos com o líbero, e aí ele tinha que tirar ou o Valdo ou eu. Então ele deixou Dung alemão, Valdo, né? Os dois alas, que eram o Jorginho e o Branco, e Careca e o Miller. O Romário saiu também, o Bebeto saiu, que foram os titulares na Copa América junto comigo. Machucados, né? O Aldair saiu, nós saímos uns 5, 6 e entraram 5, 6. Mas tá na seleção... Não, você já explicou é a tua glória, situação, né? mas ficou a mágoa para você? Porque você acabou de explicar tudo o que aconteceu, mas você assimilou tudo isso? Não, assim, eu tenho, não é mágoa, eu tenho, assim, uma tristeza. Um desacerto com a história. Eu ia jogar no jogo contra a Argentina. Eu ia jogar. Você ia entrar? Eu ia entrar jogando. Aí teve um coletivo da madrugada e eu caí no coletivo da madrugada. Ah, eu sei. Tudo bem. Nunca perguntei por quê, não faz parte, entendeu? Hoje eu sou treinador, eu entendo também. Então, essa sim foi. E a outra tristeza que eu tenho é que eu fui para a Argentina, joguei 4 anos lá, eu fiz mais de 40 gols. E quando eu jogava no São Paulo, eu me contentava em dar passe para o Miller e para o Careca. Eu poderia fazer isso e fazer gols também, porque eu sabia fazer gol. Mas como eu virei o arco, a flecha era Miller e Careca, e o São Paulo ganhava, a gente ganhava tudo. Com isso eu fui para a seleção, com isso eu ganhei títulos aqui, e tudo eu me contentei. Quando eu cheguei na Argentina, que o Bambino Veira falou, você vai jogar atrás de 2 centroavantes, e você vai ter 2 volantes atrás de você, você vai voltar só a bola do círculo do meio campo, dali você não volta mais. Eu quero você dentro da área, pô... Eu fui o melhor jogador da Argentina com o Maradona jogando no Campeonato Argentino. O futebol da Argentina te aprimorou, Silas? Muito. Só para falar, o Silas está falando, foi campeão com o São Lourenço. Depois de 22 anos. Ganhou de 1-0 do Rosário. Ganhamos Teve de 1 a 0. outro resultado na mesma o Independente ganhou de 1-0 do Ginásio Esgrima de La Plata, lá em La Plata. Nós jogamos fora, o Ginásio jogou em casa, a imprensa estava toda em La Plata, em Rosário, tanto que nós ficamos esperando 4 horas, porque a imprensa teve que se deslocar para Rosário para fazer depois a festa com a gente. 300 quilômetros de Buenos Aires, para explicar. Você acha, então, no São Paulo, o treinador então, não teve um olho clínico no aspecto pela sua característica também? Pode ser? Então? Eu acho que foi culpa mais minha. Eu acho que foi culpa mais minha de me contentar com que te dá, com estar naquele grupo. E, pô, a gente ganhava todo dia, cara. A gente dormia falando, pô, nós vamos pegar fulano, ó, é aqui, é ali, vamos pá. A gente fez 5-0 no Botafogo. Só tinha você brasileiro, né, se não me engano, tinha mais no um São brasileiro. Lourenço, né? Depois chegou Luiz Fernando, um zagueiro. Tinha o Rossi também, tinha jogado no Inter, eu acho, jogava também. Mas aí deve ter sido depois da minha passagem lá. Antes de mim tinha sido Paulo Valentim, que tinha sido há uns 25, 30 anos atrás, um cara lá, e o Delém, que tomava conta das categorias de base do River Plate. Só um detalhe em cima disso de posicionamento também, é gozado, né? Quando eu joguei no Corinthians, eu era um meia. Eu vinha aqui, eu tinha uma obrigação também, eu fazia os meus gols, mas eu mais servia que vinha. Quando eu fui pro Fluminense também, foi gozado, aconteceu a mesma coisa, me deram esse posicionamento. Como o time do Fluminense também era totalmente diferente do Corinthians, então me dava essa condição, falou, Riva, você não precisa não, a tua preocupação, e a bola chegava na... Então eu jogava muito mais meio de campo para frente do que ia buscar aquela bola atrás. Então foi uma época também fantástica, que eu também gozava, interessante esse lá, por isso que eu falei. Mas foi um treinador que olhou e falou, Riva, você não precisa voltar. Apesar que os valores, a maneira de jogar, a qualidade daquela época do Fluminense era totalmente diferente. Se o cara conseguir entrar no Paulo Silas joga bonito, eu fiz um gol contra o River Plate lá no Monumental. O Maradona falou que ele trocaria o gol que ele fez contra a Inglaterra por esse gol. Que legal. Porque ele é Boca, né? Ele é rival do River. E se eles conseguirem entrar ali, tem os últimos 2 gols olímpicos do Campeonato Argentino, foi eu que fiz, um contra o Boca e um contra o Tajeres de Córdoba. Eu fico assistindo o jogo domingo da Argentina lá e aqui, o escanteio, eu falo, cruza na área, não bate pro gol não, Isso numa altura da tua vida que você já era um jogador experiente. Tava com 28 para 30 anos. O que anos. mostra que não tem idade para mexer no estilo de jogo justamente. de ninguém. Mas, ó, vamos mostrar assim, vamos atrás do que você sugeriu agora. E para fechar esse bloco, só vou te perguntar o seguinte, a impressão que eu tenho, na atualidade, o futebol argentino permaneceu mais fiel às raízes do futebol argentino do que o brasileiro às raízes brasileiras? Então, lá é o seguinte, geograficamente,
pequeno, não tem jogo fora de Buenos Aires, tem Córdoba, tem Rosário, depois ali Lanús, Banfield, La Plata, é tudo ali pertinho. Então, os 2 jogos mais longe são 3 horas de carro. Então, você encontra com os negros tudo no semáforo, os adversários, porque é tudo ali, é 30 minutos Mas como do o hotel. futebol, eles não estão mais o que sempre foram? Então, por conta disso, eles são menos jogadores. Tem mais consistência. Quando eles têm oportunidade, eles não desperdiçam. Era a mesma coisa quando eles lançavam a gente. Subimos o Miller e eu. Pô, se não abraçar, nunca mais, meu filho. Então você entra comendo grama. Então você vê o uruguaio e o argentino, quando vai para fora, o Zanetti está há 20 anos na Inter de Milão. Pô, você vê o Daniel Alves, o Messi, eles já estão 7, 8 anos no Barcelona. Uma pergunta fundamental. Eles têm mais respeito pelas camisas que vestem do que os jogadores brasileiros. Eles dão mais valor. Não, são mais profissionais. Como eles têm medo da gente, aquele medo, respeito. Então eles se unem muito mais. Nós demoramos aqui para entender a questão da união. Falava para Você acha então que é mais comportamental do que técnico? 5 marcavam aqui, na época do River, e 5 atacavam. Sim. Quando o volante ia reclamar com o cara, ó, você defende aí e deixa pra gente aqui fazer gol. Cuida da sua que a gente cuida da nossa aqui. Hoje não. E na Argentina, não, é todo mundo. O Ruggeri, que foi capitão da seleção em 86, quando o Maradona não era o capitão, o Ruggeri falava pra mim, Paulo, se você não pegar na bola, a gente não vai jogar. Então eu era o D'Alessandro no São Lourenço por dentro. O D'Alessandro joga pela direita ali. Eu era o D'Alessandro por dentro. Ele falava, se você não pegar na bola... Eu era o maestro. O maestro não é porque você é o melhor. O maestro é o que dá o que tom rege o jogo. pro time. Quando tem que acelerar é você, quando tem que segurar a bola é você, e eles te protegem. Bacana a explicação. Com todo respeito, se tiver algum torcedor do São Lourenço assistindo para não pegar no seu pé, era o Romagnoli. Era o Romagnoli. Eu fui lá, treinei com ele, treinei com o Romagnoli. Mas eu concordo, acho que o argentino hoje, as raízes são mais fortes do que a nossa. É a impressão que eu tenho também. Em termos de futebol, mas foi muito bacana a exposição feita pelo Silas. Eu falei que o programa ia ser bom e ia explicar o futebol sobre isso, tá ótimo. A conversa está ótima. Só um detalhe para mostrar a diferença de identificação. E o Silas deve ter visto isso muitas vezes. O Central, por exemplo, voltou há 2 anos da segunda divisão. Foi ter o primeiro clássico Central e News, de Rosário. Os ex-jogadores do Central, Codê, Kili Gonzalez, vestem a camisa e vão torcer. E querem mostrar que estão torcendo. Não tem essa distância que se mantém aqui, como se fosse agredir a outra torcida. Eles pertencem à história daquela instituição e àquela torcida. Lá tem esse tipo de jogador que marca gol e não comemora porque jogou pelo time? Tem. Então tá bom. Também por isso. Tem um gol que eu fiz contra o Belgrano de Córdoba, no estádio mundialista. E aí o Bambino Vieira, que era o técnico, estava lá na Casa Mata, lá na linha do técnico. Casa Mata é coisa de gaúcho, né? Quem é que fala? Na área técnica. E aí o Neto, que era um cara que chutava muito forte, foi bater a falta, eu saí correndo por trás da barreira e ele jogou ela por cima. E o Bambino, Silas não! Que não era pra fazer aquela jogada. Hijo de puta, ele não! O Neto meteu a bola por cima pra mim, eu dominei, fiz gol, ele, gol! Já embalou. O treinador. Bom, vamos fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. A gente já retoma o papo com o Silas, porque como a gente prometeu, vamos começar a conversa na volta com outro Silas, o Silas treinador. Cartão Verde de volta já.